maravilhoso para mim. Tem o meu compartimento, né, emocional, que precisa assim de abraços e palavras de encorajamento. Nossa, está até transbordando aqui. Eu estou muito feliz de conhecer pessoas que durante esse um ano que estivemos fora, foram acrescentadas à família de Deus. Ai, como é emocionante, eu fico emocionada de pessoas virem me apresentar assim: olha, esse aqui é o meu discípulo, você não o conhece. Ah, aquilo enche meu coração de alegria. Eu falo: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo. E eu fico tão feliz de fato de estar aqui no meio dos irmãos. E me sinto assim tão amada. Cada abraço, cada palavra de encorajamento tem assim me animado. Isso são presentes de Deus para a nossa família, para as nossas vidas, principalmente agora diante desse novo desafio que vamos enfrentar, que os irmãos já têm nos sustentado em oração. Quero dizer que às vezes eu passava por circunstâncias que eu pensava assim: eu não vou conseguir, mas conseguia. Aí eu falei: não, os irmãos estão lá intercedendo por mim. É mais do que eu sozinha posso fazer. É uma delícia poder contar com vocês, com o apoio, com a oração. Isso é maravilhoso. Eu amo demais essa igreja. Existem igrejas maravilhosas ao redor do mundo, mas a minha é a melhor. Porque aqui estão os meus filhos, aqui estão os meus amigos. E quando eu era paulista, assim, ferrenha, sabe que eu amo São Paulo. Eu nunca sonhei em morar em outro lugar. Sempre sonhei em morar aqui mesmo. Aí as pessoas falavam do Rio Tietê, eu ficava chateada. Falei: o Rio Tietê é fedido, mas é meu. Eu gosto dele. E então, não estou comparando aqui a igreja de maneira nenhuma com o Rio Tietê. Vocês são um rio lindo. Então eu amo demais essa igreja. E aqui agora tem sido um grande desafio ministrar, gente. Depois das feras que vieram aqui, eu não vou dizer que eu não dormi à noite, porque eu estava muito cansada. Mas eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Tem sido maravilhoso. Ontem o fogo de Deus queimou aqui neste lugar. E vou contar um segredo para vocês. Sabe que eu estava ainda lá no estado de Washington. Eu estava olhando na internet, de repente vejo: olha que legal. Quando eu chegar lá em Barueri vai ter uma conferência. Vou participar e tal. Quando eu olho, tinha minha cara lá. Falei: o que é isso aqui? Né? Ele: eu esqueci de te falar. O Cleiton organizando uma conferência. Falei: já comecei a entrar em crise, né? Eu brinco com o Espírito Santo, falo: Espírito Santo, não faz essas coisas comigo igual o senhor faz com o Gumer ou com outras pessoas, com outros pastores. Essa história que você está sentado, na hora de ministrar, o Espírito Santo trocou a ministração. Falar: Espírito Santo, o senhor conhece a estrutura de cada um. Eu não tenho estrutura para esse negócio de trocar na hora, não tenho habilidade. Que o Gumer estava contando, né, que ele tinha preparado toda a ministração dele, e um dia antes, né, eu vejo história de pessoas contando na hora que vai subir. Eu falo: não, Espírito Santo, não faz isso comigo. Então, desde aquela época que eu vi o anúncio na internet, com a minha cara lá, eu comecei a pensar, falei: Deus, comecei a orar, na verdade. É uma responsabilidade grande, Senhor, de estar ministrando para a tua igreja. Não quero falar coisas da minha cabeça, ou coisas até que eu acho que a igreja deve ouvir, ou coisas semelhantes. Fala comigo, Senhor. Isso, né, eu não tinha nem chegado aqui ainda. E pedindo para o Senhor me dar uma palavra. Fala comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. É culpa do Cleiton, Jesus. E aí, eu estava assim, de nada, né? O Senhor trouxe uma palavra. E eu pedi só uma palavra, foi o que Ele trouxe, uma palavra. Foi interessante, eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, assim, de uma palavra. E ficou aquela palavra na minha cabeça. Aquela palavra na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar a respeito daquela palavra. É uma palavra que particularmente eu tenho uma afinidade muito grande. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia, sua Bíblia, lá no Salmo 52, 8. Os meus companheiros aí, por favor.
estou contando aqui com a ajuda de vocês, hein? Glória a Deus. Eu quero te convidar a ler em alta voz esse versículo aqui que está projetado junto comigo. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Mas eu sou uma oliveira que floresce na casa de Deus. E a palavra que Deus me deu foi oliveira. A oliveira. Quantos oliveiras de sobrenome nós temos aqui? Oh, glória a Deus. Eu também sou Oliveira. Márcia Aparecida de Oliveira Souza. Mas eu quero dizer para os outros que não têm o sobrenome Oliveira, que todos nós somos oliveiras. Temos o sobrenome Oliveira. Somos uma oliveira que floresce na casa do Senhor. E eu quero ler outro salmo aqui, que está lá, o Salmo 128. E nós vamos ler desde o versículo 1. Peço para os irmãos me ajudarem aqui, colocar no versículo 1. Que fala do homem que teme ao Senhor. Eu estou aqui já, uma vez só que eu preguei aqui nessa igreja, eu estou dependente desse negócio. Eu estou sem óculos, irmãos, então eu preciso muito da ajuda. E nós vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus, que fala sobre a oliveira. E a oliveira, eu estive pesquisando a respeito dessa árvore. A oliveira é uma árvore muito especial. Na categoria das árvores nobres, ela seja talvez a árvore mais nobre que existe. E lá no Salmo 128, eu gostaria que colocasse, que a gente fosse seguindo, tá? Número 1, 2, talvez até a parte que fala que os seus filhos são como oliveiras. Dá para pôr numa sequência? Então, das árvores nobres, essa é a mais nobre que existe. E a mais cheia de histórias. E eu tive a oportunidade de visitar a Grécia. E eu fui visitar a Grécia, eu fui com o Cleito, com a Lu, as crianças todas, né? Eu falei, que viagem, para a gente ir com criança. E fomos, né, visitar a Grécia. Na minha cabeça, gente, é lógico que eu sabia que estava tudo assim, de uma certa maneira, demolido. Mas eu não imaginei que era tão demolido assim. Então, eu cheguei lá, falei, cadê aqueles negócios que tem no livro que a gente estuda lá na escola? Aí a moça falou, né, como é que vai ter? Não sei quantos mil terremotos aconteceram, está tudo soterrado. E eu fiquei um pouco frustrada, mas digo para vocês, o que tinha lá, que não foi destruído pelos terremotos, nem talvez pelos vulcões, pelas intempéries, as oliveiras. As oliveiras estavam lá, firme e forte. E a palavra de Deus diz, como é feliz, estou contando com vocês aqui, hein? Como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Vamos todos ler juntos. Como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa linda. Um dia ainda vou falar da videira frutífera na sua casa. A videira frutífera na casa de um homem que teme ao Senhor é a esposa. Vocês já tiveram a oportunidade de ir num lugar, numa vinha onde tem uvas, pés de uvas plantados? É a coisa mais linda que existe. Lindo, é maravilhoso. Dá vontade de ficar assim contemplando. E Deus diz que a esposa do homem que teme ao Senhor é como uma videira. Se você está com a sua esposa e falar como você é linda, é como uma videira. Agora eu quero estar focando especificamente na oliveira. E qual é o meu objetivo aqui nessa palavra? O objetivo é trazer aquilo que é mais importante para que nós possamos
construir o nosso ministério, quer seja de líder de célula, como um discipulador, como um supervisor, como um pastor. É tão importante esse fundamento. E falando em fundamento, da importância do fundamento, eu me lembrei de uma história, que é uma história que eu li num livro muito tradicional, que é o livro das virtudes. Aconselho você a comprar o livro das virtudes, para ler algumas histórias, não todas, mas algumas histórias com seus filhos. E no livro das virtudes tinha uma história, que eu me lembrei quando cheguei aqui, contando a história do menino da Holanda. Vocês sabem que a Holanda é um país que está abaixo do nível do mar. Eu nunca fui à Holanda, e a água é contida por diques. Então tem uma tradição, todo mundo tem uma incumbência, todos os moradores, segundo essa história que eu li, todos os moradores da Holanda têm uma preocupação com os diques. Então o dique é propriedade de todos os holandeses, assim como os diques devem ser cuidados pelos moradores, todos os moradores holandeses. Então tem aquela preocupação, porque se um dique estourar, imagine, a Holanda vai ser inundada, desaparece a Holanda. E conta essa história tradicional holandesa, que o menininho saiu de sua casa para ir à casa de um colega, passou a tarde inteira na casa do colega, e quando ele voltava, estava já fazendo uma tempestade, se formando uma tempestade muito assim, forte, já estava escurecendo ele rapidinho, e quando ele estava passando assim pelos diques, e a mãe sempre contando que tinha que cuidar dos diques, ele viu que tinha um buraquinho num dique, que estava vazando água. Ele parou, ficou ali. O que eu faço? O que eu faço? Assobiou, gritou para um guarda, nada. Aí ele teve a brilhante ideia, com o dedinho dele, ele colocou no buraquinho e ficou lá. E ele viu que quando ele coloca o dedo no buraco do dique que estava vazando, a água parou de vazar. Aí ele ficou lá dividido, vou embora, e a tempestade, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí muitas vezes ele tentava dar uma corridinha e olhar se tinha alguém, mas aquele senso de responsabilidade, ele voltava, põe o dedo lá de novo. Gente, a tempestade veio e ele todo molhado, mas o dedo lá, perseverante, não, eu tenho que cuidar disso. Imagine, esse buraquinho pode fazer um buracão. Ficou ali, ficou a noite inteira, até que a mãe, tão preocupada, com o filho, procurando com a polícia, o encontrou ali, todo molhado, acabado, com o dedinho no buraco. E ele ficou famoso, recebeu honras, porque por essa tão singela atitude, ele salvou o seu país. E eu quero estar falando, eu quero estar aqui junto com vocês, colocar o dedinho no buraco. Talvez esse buraco já esteja um buraco grande, e vai precisar de mais de um dedo. Então eu convido todos vocês junto comigo, vamos pôr o dedo nesse buraco, e tapar, como o corpo de Cristo, e vedar esse buraco. Do que eu quero estar falando aqui? Eu quero falar daquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante para uma família, para um pai, para uma mãe? São os seus brotos de oliveira, os seus filhos. E eu tenho, assim, o meu coração tem se amolecido diante dos jovens que eu tenho visto hoje. Nós temos uma liderança aqui na Igreja da Paz, a pastora Rebeca e o pastor Paulo Jeff, que são maravilhosos. E nós estamos agora tendo o privilégio de sermos discipulados por eles. E como enche o meu coração quando ela fala assim para mim: eu tenho orado pelos teus filhos. Gente, tem coisa melhor, tem palavra melhor do que essa. Um discipulador fala assim: eu tenho orado pelos seus filhos. E Deus nos deu a graça, nós fomos discipulados também pelo pastor Sabá, a pastora Marileia, que foram um exemplo para nós, de família, de vermos filhos assim, como brotos de oliveira.
E esse coração da pastora Rebeca, eu tenho pedido para Deus, eu quero ter esse coração. E quando ela me disse, eu oro pelos seus filhos, porque eu me preocupo com os filhos dos pastores, conquistou meu coração. Mas eu também aprendi uma lição. Eu falei, eu também tenho um compromisso de orar pelos filhos dos meus discípulos. Aqui nós somos discipuladores do Cleiton e da Lu, mas nós temos um vínculo tão forte com os outros pastores, que são os nossos filhos, que nós já discipulamos alguns, outros vimos crescer, são os nossos filhos. Então nós temos essa aliança com vocês, de estar intercedendo pelos filhos. E como eu disse, o meu coração, ele se derrete quando eu vejo um jovem no auge do seu potencial, na sua força, no seu desespero, buscando a Deus, buscando o reino de Deus. Como enche o meu coração, como eu fico feliz com isso, e como isso tem me deixado a gente feliz. E quero dizer também que o contrário quebra meu coração, eu fico quebrada quando eu vejo um jovem, uma jovem, um filho, uma filha, que Deus escolheu, que Deus colocou talentos, e esses talentos sendo minados, sendo destruídos muitas vezes, esses talentos, pelo mundo, pelo pecado. Meu coração quebra com isso. E a minha palavra aqui não é uma palavra só para os pais. Eu quero estar falando para você que é jovem, para você que é filho também. Todos nós somos filhos. Para você que é filho, quero declarar aqui a força do Senhor. Você começar esse broto de oliveira crescendo. E voltando para a oliveira, eu pesquisei algumas coisas sobre essa árvore que é tão citada na Bíblia, que Deus me deu essa palavra, a oliveira. Aí eu aqui, animada pelos jovens da nossa igreja, vocês são uma inspiração para mim, viu? Às vezes eu fico até com vergonha. Muitos deles estão num objetivo de ler a Bíblia inteira em 6 meses. Eu falo, meu Deus, eu já li a Bíblia inteira uma vez, já há 300 anos atrás. Não leio a Bíblia, mas não desci, né? Falei, gente, estou ficando para trás. Eles estão nesse propósito. Esses dias o Mateus me contou de um colega, né? Mãe, convidamos fulano para fazer uma comunhão com a gente, mas ele disse que não, porque ele não tinha lido a cota diária da Bíblia. Falei, meu Deus, sou eu a pastora. Olha, estão na minha frente, é um desafio diário para mim. E é tão lindo ver isso, é tão lindo. E pesquisando na Bíblia, e eu me animei também com essa história de ler a Bíblia do começo. Confesso que não consigo ler. Cleito, esqueci de perguntar a hora, até que hora eu posso ficar aqui? 11? Eu me animei com essa história de ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia desde o início, e eu estava com essa história da oliveira na minha cabeça, e eu me deparo com aquela situação, né, quando para de chover, Noé lá dentro da arca, queria saber como é que ele ia sair dali. Ele dispensa uma pomba, e essa pomba volta com o que no bico? Com um galinho, com um ramo de oliveira. Falei, aquele ramo de oliveira no bico daquela pomba não saía da minha cabeça. Deus falou muito comigo ali. E interessante que a terra ficou por tanto tempo submersa, mas a primeira árvore a brotar foi uma oliveira, mostrando que a oliveira é uma árvore que resiste a todas as intempéries. Pode ser a inundação, ela está ali. Por quê? Eu quero começar a falar da árvore, mas eu quero começar da raiz da oliveira. Olha aqui, eu agradeço aos meus colaboradores, principalmente ao Du, meu colaborador, que fez isso tão lindo para mim. A raiz da oliveira, ela atinge até 6 metros de profundidade.
Por isso, não aconselho você plantar uma oliveira do lado da sua casa. 6 metros de profundidade. E raiz fala exatamente de profundidade. E eu fiquei a imaginar essas oliveiras submersas ali no tempo de Noé. Depois que as águas baixaram, os brotos começaram a surgir daquelas raízes que ficaram tanto tempo submersas. Raiz é aquilo que cresce, que ninguém vê. A raiz, ela é responsável por buscar nutrientes para a árvore. Mesmo em tempos de seca, uma raiz de uma oliveira consegue pegar nutrientes dos lugares mais profundos. E eu quero aqui relacionar esse tempo de raiz com o tempo em que nós temos para os pais, os nossos filhos na nossa casa. Quando a gente tem um bebezinho, a gente pensa que aquele período de ter bebê vai durar a vida toda. Eu pensava isso. Nossa, que período desgastante. Mas eu quero dizer para vocês o que muitos pais já disseram para mim: passa tão rápido. E é um período de profundo investimento nos nossos brotos de oliveira. Deus te colocou esse broto de oliveira. E muitas vezes, naquela correria do dia a dia, naquela correria ministerial, diante de tantas coisas, a gente vê o nosso brotinho de oliveira e pensa: ele está crescendo, ele está crescendo. Mas como é importante, é o fundamento do nosso ministério, gente, é o fundamento, são as nossas oliveirinhas. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Como dizia o pastor Melvin, o apóstolo Melvin, que nós somos frutos dele hoje. Ele falava: não quero ser nem como Noé, nem como Davi. Noé conquistou a sua casa, mas perdeu o mundo. Davi conquistou o mundo, mas perdeu a sua casa. Então eu quero aqui trazer para vocês esse meu coração de preocupação, de anseio, de ver os nossos filhos irem mais longe do que nós mesmos. Nós estávamos conversando com o pastor Daniel, né? E essa história de ganhar as nações, todo mundo animado. Aí o Gumer olhou para ele e falou assim: eu não quero os pais, eu quero os filhos. Porque os filhos têm unção dobrada. E a Juliana, tão carinhosa, a pastora Juliana, me deu um colarzinho. Falou: olha, o Mateus e a Ana. Falei bem para ela, falei: você está sabendo o que está fazendo? Falei: esse aqui não é o Mateus e a Ana, é a Sara e o Daniel. Não é? Quando você comprou, quando ela comprou, não era a Sara e o Daniel? Era a Sara e o Daniel. Falei: às vezes a gente faz coisas no médico está fazendo. Falei: eu tenho um compromisso agora com o meu colarzinho Sara e Daniel, de orar pelos seus filhos. E falei: você está me dando a Sara e o Daniel. Brinquei com ela. Então o meu coração, ele está muito voltado para isso agora. Então eu fico olhando, né, os nossos filhos. E eu quero chamar a sua atenção para o seu broto de oliveira. Então a raiz fala da profundidade. A raiz fala daquilo que ninguém está vendo. A raiz fala da nossa casa. Quando a gente fecha a porta e ninguém mais sabe o que está acontecendo lá, a não ser os brotinhos de oliveira que estão ali ao redor da nossa mesa. E se tem algo, querido líder, querido pastor, que você pode proporcionar para os seus brotinhos de oliveira, que isso vai dar raiz profunda para eles, é um bom relacionamento com a sua videira frutífera. É muito importante esse fundamento lá dentro das nossas casas. Quando as portas se fecham, a Bíblia compara o relacionamento de Jesus com a igreja do relacionamento de um marido com a sua mulher. Quando uma criança olha o papai,
como a criança olha a mamãe, eles estão vendo Cristo e a igreja. Não me canso de contar essa história. Quando o Mateus era pequenininho, ele chegou para mim, aquelas coisas de criança, né? Tum, mãe, será que Jesus é pretinho? Falei para ele, não sei se Jesus é pretinho, não tem nenhuma foto para a gente saber. Falei, por que você está perguntando? E se Jesus fosse pretinho? Ah, se Jesus fosse pretinho eu ia gostar muito. Então, nem preciso dizer por que ele falou isso, né? Sabe, queridos, é importante você estar zelando por isso na sua casa, no seu relacionamento. A Bíblia diz que Cristo, né? Que Cristo, o amor do homem pela esposa tem que ser igual ao amor de Cristo pela igreja. Cristo morreu pela igreja. O amor de Cristo foi até o final, até o fundo. Então os nossos filhos estão assistindo todo dia isso. O amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja. Então eu quero aqui fazer como Paulo. Rogo, pelo amor de Deus, tenha um relacionamento de Cristo e igreja lá dentro da sua casa. Porque as suas oliveiras precisam crescer fortes. Sabe qual é o maior sucesso dos muçulmanos? Os muçulmanos é uma das religiões que mais cresce. Sabe qual é o sucesso do crescimento deles? Que muçulmano tem lá 10 filhos e os 10 filhos são muçulmanos. Eu tive amigos muçulmanos nessa época que eu passei fora. Falei, gente, que povo obstinado, cabeça dura. Que povo cabeça dura. Mas doutrinado, porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E eles ensinam, que mesmo depois de grande não se desvia dele. Se os muçulmanos têm usado essa técnica, gente, nós como cristãos, nós temos que usar, porque a técnica é nossa, é da palavra de Deus. E se eu puder animar os irmãos a terem filhos, eu animo, viu? Às vezes eu vejo uma boa matriz assim, eu falo, você devia ter 10. Sua matriz é boa, todo mundo nasce de olho azul na sua casa. Não, irmãos, mas fiquem à vontade. Mas é uma bênção, é um potencial. Então os muçulmanos trabalham desse jeito, isso tem despertado. Eu tive um amigo muçulmano, menino obstinado, mas menino temente aos pais. Ele tinha medo. Uma vez ele disse para mim assim, demorou para eu entender isso, em inglês ainda. Fiquei lá meia hora, falei, o que ele está querendo dizer com isso? Que eu não estou entendendo. Que para os muçulmanos, o céu fica sob os pés das mães. É um ditado muçulmano. Fiquei lá. Pensa, que é isso, né? Aí entendi. Aí, em outras palavras, se você quiser alcançar o céu, para o muçulmano, você deve honrar a sua mãe, deve estar sob os pés dela. Então são os ditos que eles vão recebendo de honra, de obediência, de submissão, e estão aí, crescendo. Só que esse lugar é nosso, e eu quero te despertar para isso, no potencial que você tem lá na sua casa. Filho é uma bênção, é um presente de Deus, é uma herança que o Senhor nos dá, mas eles não nascem prontos, eles vêm como os brotinhos que nós temos que investir. E a raiz fala dessa profundidade. E eu quero aqui colocar algumas advertências para os filhos de líderes, principalmente. Cuidado para que os seus filhos não vejam as coisas santas como coisas comuns. Muitas vezes nós criamos os nossos filhos aqui dentro da igreja, dentro da célula, e para nós aquilo tem nós adultos, tem um efeito tão legal, tem um valor tão grande, mas como os nossos filhos cresceram ali, vira comum. Então eu quero te advertir nesse sentido, que Deus te dê sabedoria para ensinar isso para os seus filhos.
que das coisas santas, das coisas que são valorizadas, das coisas que têm valor, para que eles não façam disso brinquedo, para que eles não vejam isso como coisas, faz parte da vida. Nós tivemos contato com alunos lá nos Estados Unidos, muito ricos, que, sabe, meu pai deposita $9.000 na minha conta todo mês. Assim, desse jeito. Eu falei, meu Deus. Para mim, coisa barata, eu brincava. Eu estava lá nos Estados Unidos, tem coisa barata. Eu falei, barato para mim é menos de 20. Aí é barato. Entendeu? Essas coisas de você dar valor. Então, irmãos, eu não quero colocar nenhum exemplo aqui, mas que o Espírito Santo esteja trazendo para você. Eu criei os meus filhos também aqui dentro da igreja, ensinando o valor das coisas santas. Não é porque você está diariamente em convívio que aquilo faz parte da sua casa ou faz parte da sua vida comum. Outra parte que eu quero, só voltando para a raiz, trabalhe na raiz. O que é trabalhar na raiz? Ensine o seu filho a ter tempo sozinho com Deus. Invista toda semana num culto doméstico bem legal. Não vá que você que tem criança fazer um culto doméstico, vai ler o Salmo 119 inteiro para ele. Mas faça uma coisa legal, com peça de teatro, com brincadeira, que eles fiquem animados. Coloque o seu filho para tocar um instrumento. Ali você faz o culto doméstico com ele tocando. Invista na profundidade. Invista em você próprio, porque ele está te olhando. Vigie a sua boca, aquilo que você fala. O relacionamento que você tem com a sua esposa. O valor que você dá para as coisas santas. Vai trabalhando na profundidade, na profundidade, na profundidade. Gente, porque hoje há um apelo muito grande do mundo. É um negócio de louco, é um negócio impressionante. Então nós temos que trabalhar na profundidade com os nossos filhos, lendo a palavra de Deus, os desafiando a orar, a investir tempo sozinho com Deus, a fazerem culto doméstico junto, a ter tempo de oração junto, a orarem antes das refeições, a ensinar os valores da palavra de Deus, de respeito, de honra. Faça isso. E eu tenho certeza que quando a raiz é profunda, isso significa que a árvore cresce alto. Agora eu quero falar do tronco. Olha o tronco de uma oliveira, gente. O tronco demora para aparecer. Demora muito. Mas é o que aparece. É o que os outros veem. Mas eu quero aqui estar advertindo vocês. E a mim também em primeiro lugar. Ainda não é o mais importante da árvore. Não é o mais importante. É a hora que os nossos filhos começam a ser expostos para as outras pessoas, para a sociedade. É a hora que eles vão para a escola. É a hora do convívio com os amigos. E essa fase da vida dos nossos filhos, nós estamos ali o tempo todo ensinando, o tempo todo modelando, o tempo todo sendo modelo para eles. É a parte que aparece, é o tronco. E eu quero dar um conselho para vocês. Vocês já viram aquele ditado, né? Que onde há fumaça, há fogo. Mas também quero dizer que onde há fumaça, às vezes é só fumaça mesmo. Então, é um tempo para você ficar observando, olhando, ouvir o que os outros têm a dizer a respeito. Eu tenho uma experiência assim, a minha experiência clássica. Desde que nós entramos na visão do MDA, nós temos o Tadel. Só que para os meus filhos, eles amavam o Tadel. Gente, era muita santidade. Como eles gostavam do Tadel. Que líderes poderosos, desde pequenininhos, tão apaixonados pelo Tadel. Ficava tão impressionada com o amor que eles tinham pelo Tadel. Só que para eles o Tadel tinha outro nome. Era Foguel. Porque pegava um fogo. Quando juntava com os colegas. Um fogo louco.
E a nossa igreja, vocês, os mais antigos, se lembram quando a gente estava lá em cima no Tupãssi? Imagina aquela igreja para criança. Um galpãozão assim, rústico. Eles iam com tanta satisfação para o Tadel. Eu me senti uma mãe tão orgulhosa. Mas já ia com a bola do lado. Porque tinha espaço para jogar bola. Aí eu instruí. Ai, mãe, posso ir ali no cantinho jogar uma bola com o Mateus? Né? Eu falei, pode, mas não faz tanto barulho, no cantinho. Daqui a pouco começa o Tadel, vem os dois, tenho dois, né, rapidinho sentado do meu lado. Falei, ué, o que aconteceu? Falou, a irmã brigou com a gente. A irmã falou que a gente está fazendo muito barulho, que a gente está fazendo muita bagunça na igreja, e mandou a gente vir sentar aqui. Eu tentei falar para ela que você tinha deixado, mas ela mandou vir para cá. Olhei bem para eles, falei, que irmã sábia. Essa irmã teve a sabedoria que eu não tive. Obedeço, a irmã tem toda a razão. Se a irmã tiver aqui, ela vai saber, talvez que é. A irmã tem toda a razão. O que vocês têm que pegar esse fogo lá na igreja? Está atrapalhando a reunião. Fique sentado aqui do meu lado. Não tirei a razão da irmã, não. Muito embora, na minha falta de sabedoria, eu tinha deixado eles brincarem. Não tirei a autoridade daquela irmã. Muito embora eles podiam estar, mas eu sou o filho do pastor. Você que é líder, tome cuidado. Ah, a casa é minha. Tem célula lá na sua casa, né? Ah, a casa é minha. Então eu posso fazer o que eu quero na minha casa na hora da célula. Ah, o meu pai é o pastor. Então eu posso vir aqui e mexer nos instrumentos e tocar a bateria. Eu dei toda a razão aquele dia para aquela mulher. Então ouça o que os outros dizem a respeito do seu filho. E quero dizer para você, não tome uma atitude defensiva. Vi muitos pais errando tanto, tomando atitudes defensivas. Não, mas jamais, meu filho, jamais. Você está muito enganada. Ele não faria isso, de jeito nenhum. Você está enganada. É o filho da vizinha, é outro. Tenha sensibilidade para isso, queridos, de ouvir o que as pessoas dizem a respeito dos seus filhos. Nós, como pais, gostamos de ouvir coisas boas a respeito dos nossos filhos, mas só que os nossos filhos não são perfeitos, e nós devemos ouvir da professora. Já ouvi, não vou dizer as coisas que eu já ouvi, mas eu já ouvi. Já ouvi, dei razão para a professora. Conversei, eu falei, é o mesmo comportamento que vocês estão tendo comigo aqui em casa, já está saindo, está tendo com a professora. Vamos mudar, de disciplinar. Então ouça nessa fase do tronco, ouça, observe, olhe. Queridos, eu quero aqui, a minha igreja, nós temos convidados aqui, os convidados tapem os ouvidos. Mas, às vezes, não está tendo departamento infantil, e muitas vezes eu bebo muita água, tenho que ir no banheiro. Chego lá atrás, está o foguel. As crianças num fogo louco ali atrás. E hoje eu tenho muita preocupação com isso. O mundo hoje é tão corrompido. Então mantenha o seu filhinho do seu lado. Mantenha ele do seu lado na igreja. Traga um joguinho para ele. Põe ali nos seus pés. Isso é muito importante. Agora outra parte que eu quero falar. As folhas. As folhas da oliveira são folhas que a gente chama de folhas perenes. Eu não sou especialista em botânica, mas a gente pesquisa na internet. Perenes são aquelas folhas que duram para sempre na árvore. A oliveira é uma planta que ela nunca fica sem folha. As folhas, elas sempre estão presentes ali. E as folhas ainda não são o melhor que a árvore tem. Um dia Jesus se deparou com uma figueira que parecia, né, que tinha frutos, que parecia, mas ele foi procurar um fruto naquela árvore,
e não encontrou. Muitas vezes uma árvore cheia de folhas parece que ela já cumpriu o seu papel. E eu quero aqui relacionar as folhas da nossa oliveira e da sua vida também. Eu quero que nós também tragamos essa mensagem para a nossa própria vida. A folha é aquilo que aparece, é o envolvimento com o reino de Deus, que é maravilhoso, o envolvimento com o reino de Deus. É aquilo que a gente faz, os ministérios que a gente tem, os talentos que Deus nos deu, que as outras pessoas olham e admiram. E nós não somos uma igreja de ministérios, mas nós valorizamos os talentos que as pessoas têm, sejam talentos musicais, talentos de teatro, que são tão utilizados no encontro com Deus. Tem cada ator, revelação, tantos talentos. Agora eu quero dizer para você, tanto como pessoa, como para pai, não se iluda com as folhas. As folhas são maravilhosas. As folhas de uma oliveira, o poder da folha é mais eficiente que o tão famoso chá verde. Ele tem um poder mais antioxidante do que o próprio chá verde. Então as folhas são úteis, as folhas da oliveira. Mas não vamos nos iludir com as folhas. A folha não é o objetivo final da árvore. Qual é o objetivo final da árvore? Os frutos. Os frutos são o objetivo final da árvore. Mas todos nós passamos pela fase de árvore com folhas. Tem a sua utilidade, serve para dar sombra, refrigério. Mas não estamos ainda no máximo do nosso potencial como árvore. Assim são os nossos filhos, os nossos discípulos. E todos nós aqui temos que ter olhos de pais, olhos de mãe, para ver, falar, olha, tem bastante folha, mas ainda você não cumpriu o seu propósito, o seu objetivo final, que são os frutos. E é tão gostoso a gente ver os nossos filhos se desabrochando com talento para liderança, talento para música, talento para os esportes. Deus é maravilhoso, nos dotou e dotou os nossos filhos com talento, mas ainda não é o final. Muitas vezes eu hoje, que eu já tenho os meus filhos adultos, também já fiz isso. A gente pega aquele bebezinho bem fofo, reconchuchudo. Esse aqui é um grande profeta do Senhor. Tem um potencial ali? Tem um potencial. Gente, mas a gente quando chegar lá no céu, vamos perguntar para Isabel, a mãe do João Batista, o quanto que ela não investiu ali para ter o profeta. Tem trabalho. Quanto maior é o investimento de Deus ali em palavra profética, maior a nossa responsabilidade como pais. Deus já está dando um direcionamento. Vai ser um grande profeta do Senhor. Opa, deixa eu instruir esse menino no caminho que ele deve andar. Deixa eu trabalhar com essa menina. Eu me lembro quando eu tinha a minha filha bem pequenininha, estava começando a andar. E a Ana Luísa sempre foi assim, aquele bebê desafiador. E ela começando a andar, um pastor chegou para ela, pôs a mão nela e falou assim, essa aqui vai ser uma grande líder. Eu falei, mas como é que ele sabe? Que aquilo ficou no meu coração. Falei, opa, se Deus tem esse objetivo na vida da minha filha, deixa eu canalizar esse potencial aqui, que era um potencial grande. Eu já contei as histórias aqui para alguns irmãos das coisas de Ana Luísa, Era um potencial grande, irmãos, era muito grande. E só que a gente teve que, investir muito nesse potencial, muito. Hoje quem conhece não diz, que já foi uma coisa dinâmica. E aquilo pesou no meu coração. Só vou dizer para vocês, eu tive mais um peso de responsabilidade do que aquela, minha filha vai ser uma grande líder. Tive um peso de responsabilidade muito grande ali, de oração e de pôr a menina no eixo. Então eu quero estar aqui te animando com essa palavra, abrindo os seus olhos,
porque nós temos um grande interesse nos seus filhos. Ontem, quando o Daniel estava ministrando, Deus me deu uma visão. Lembra que você falou de bandeiras? Que o Senhor estava mostrando bandeiras? Eu tive uma visão linda. Eu me vi como se o globo terrestre tivesse uma porta. Tão interessante. E eu me vi nessa porta. E eu estava naquela porta, como os irmãos trabalham ali na porta da igreja recebendo as pessoas. E eu via naquela porta milhares de jovens, milhares de crianças, bebês, né? Eu sei que a minha cabeça ali foi influenciada, daí eu vi a Estela, vi o Mateus, vi a Paloma, vi todos os nossos filhos. Cada um deles tinha uma bandeira na mão. E quando eles iam passar por aquela porta, eles adquiriam asas e saíam voando com as suas bandeiras. Então eu quero dizer para você que Deus quer usar o seu filho para conquistar nas nações. Deus quer usar, mas é uma herança que Ele deu aí na sua mão para você investir, para você canalizar, para não desperdiçar. E vou dizer isso para você, isso dá trabalho, isso são lágrimas que nós derramamos diante do Senhor. É investimento financeiro, é investimento de sono, é investimento de atenção o tempo todo, é investimento. Para vocês terem uma noção da minha grande líder, o dia que eu me descuidei dela, a Branca vai se lembrar desse dia, nós estávamos batendo um papo na calçada da rua da minha mãe, eu e Branca, o Gumer não estava lá, e nós naquela conversa deliciosa, né? Quando eu vejo a minha filha sai da casa da minha mãe, é que nem um furacão, e ela atropelou um carro. Foi? Atropelou um carro. Na hora, gente, a primeira pessoa que eu pensei, eu não pensei na menina até, pensei no Gumer. Falei, o que o Gumer vai pensar? Eu me distraí, eu fiquei conversando aqui, me distraí da menina, a menina foi atropelada. Então, para você ver como a gente se distrai, as coisas que acontecem. Então, despertamento, esteja atento para esse potencial. Eu estava conversando, não sei com quem que eu estava conversando, e a gente estava falando de coisas, de tristezas de mãe. O que pode deixar uma mãe triste? Um pai triste. O que pior pode acontecer na vida de um pai e de uma mãe? Aí você pensa assim, pior que pode acontecer na vida de um pai e de uma mãe é o filho morrer. Recentemente nós tivemos um amigo sim, um amigo, não digo que é um amigo chegado, mas um amigo tão especial que nós temos, que perdeu a filhinha de 1 aninho de idade. Foi muito terrível ver aquilo, mas vou dizer para você que ainda isso não é o pior. E eu cheguei à conclusão, pensando nisso, o que pode doer mais no coração de um pai e de uma mãe? O que pode doer mais no coração de um pai e de uma mãe é ver o seu filho, que foi criado com um objetivo tão nobre, tão lindo, sendo consumido pelo mundo, sendo consumido pelo diabo, tendo a sua identidade virada do avesso por Satanás, se desgastando a sua saúde nas drogas, no homossexualismo, em tantas coisas horríveis. Isso, vou dizer, isso dói, porque esse rapaz perdeu o bebezinho de 1 ano, mas foi um bebezinho tão consagrado, está com o Senhor. E aqueles perdeu um filho, mesmo que o filho não morra, mas ver um filho sendo consumido, chegando de madrugada em casa, de onde você não sabe onde ele está. Isso, na minha opinião, é a pior dor que uma mãe pode passar, que um pai pode passar. Mas glória a Deus, que o Espírito Santo é aquele que está
junto conosco, trabalhando para cumprir o propósito deles. Agora eu quero falar das flores. As flores é a parte reprodutiva da árvore, aromática. As flores de uma oliveira, elas se polinizam umas às outras, que a gente fala de autopolinização. E esse é o estágio que antecede a frutificação de uma árvore. E que delícia poder ver os nossos filhos e discípulos nesse estágio, buscando a intimidade do Senhor, se esforçando para obedecer. É uma delícia ver isso. A gente está vendo ali, está quase cumprindo seu objetivo. Eu conversei com o meu filho ontem, eu falei, não existe alegria maior para nós do que te ver amando a Deus, buscando com intensidade aquilo que o Senhor tem para você. Não existe alegria maior, não existe descanso maior para as nossas almas. Eu vou agora para o Japão, irmãos, eu estou chorando muito. E uma das razões porque eu também estou chorando é porque eu não vou levar os meus filhos. Eu ia falar assim, eu estou chorando porque só vou eu e o Gumer. Aí vai ficar chateado comigo. Amor, eu te amo. Um culto eu falo que ele é meu sonho realizado, o outro eu falo que eu estou chorando porque só vou eu e ele para o Japão. Mas, meu coração fica apertado. Eu estou trabalhando isso, pedindo, Senhor, vem Espírito Santo. Mas eu também tenho uma alegria muito grande. Eu tenho um descanso na minha alma, que eu posso ir para qualquer lugar do mundo, assim como os meus filhos podem ir para qualquer lugar do mundo. Eles não são perfeitos, porque eu não estou falando de perfeição, e também não estou falando daquele que não peca. Eu estou falando de um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Eles erram, passam por tentações, pecam, mas tem um coração quebrantado na presença do Senhor. Então é um descanso para a nossa alma. Deus não fez os nossos filhos, queridos, para nos darem dor de cabeça, aquela padrão do mundo, né? Filho criado, trabalho dobrado. Não é isso. Deus fez os nossos filhos para frutificarem, que é o estágio final, o objetivo final da oliveira é a frutificação. Cada pé de oliveira produz 20 quilos de frutos por temporada. Para 1 litro de azeite são necessários 6 quilos de azeitonas. Então, aqui fala do óleo, fala da frutificação, da intimidade com o Espírito Santo, da facilidade de se arrepender, de ser a luz nas trevas, de ganhar pessoas para Jesus, de amar a igreja. Que delícia ver os nossos filhos amando a igreja. E eu quero aqui te dar um conselho de mãe, para você que é o meu filho, os nossos filhos aqui. Ame a igreja também. Agora, a igreja tem problemas? Tem muitos problemas. Vocês sabem aquela história, né? Tem uma história que eu comparo com o nosso relacionamento aqui de igreja. Que na época da glaciação, assim, das grandes geleiras, os porco-espinhos estavam entrando em extinção. E agora, né, faz de conta que os porco-espinhos pudessem falar. Eles estavam entrando em extinção. Então, todo dia de manhã, né, um vizinho comentava com o outro, você viu? O Zé morreu. Ah, o Zé. Ah, aquele porco-espinho que mora na esquina. Mas tão jovem, morreu do quê? Morreu congelado. Meu Deus, o que nós vamos fazer? No outro dia, a Maria dessa vez morreu. Mas Maria, uma porco-espinha tão ativa. Pois é, morreu congelado. Aí o prefeito ali da cidade dos porco-espinhos teve uma ideia brilhante. Juntou os porco-espinhos e falou, está muito frio, se a gente não se juntar, não tem lenha para todo mundo, para fazer fogueira, se a gente não se juntar, nós vamos morrer de frio. Vamos nos juntar? Vamos dormir todo mundo junto, a comunidade inteira dos porco-espinhos? Vamos. Então vai ser a primeira noite da gente dormir todo mundo junto. Aí juntaram lá num galpão, todo mundo junto.
Gente, foi a pior noite dos porcos espinhos. No outro dia só tinha gente reclamando com o prefeito. Ah, eu não vou dormir mais com esse porco espinho espinhudo, não. Ele espetou minha orelha. Ah, esse aqui, que espinho grosso que ele tem. Ah, não está dando. Sei que passou uma semana, eles estavam se detestando. Ah, não gostei dessa ideia, vamos cada um para sua casa, que é melhor. E foram cada um para sua casa de porco espinho, mas começou de novo. Ah, você viu? Olha, o João morreu. Ah, não diga, ele passava correndo todo dia aqui na frente de casa. Morreu congelado essa noite. E aí ficou. E morrendo os porcos espinhos. Aí eles se juntaram de novo. Vamos viver todos juntos, vamos dormir todos juntos. Vamos suportar a espinhada um do outro. Porque se a gente não suportar o espinho um do outro, nós vamos morrer. E assim, moral da história, né? Os porcos espinhos estão aqui vivos até hoje. O que lembra essa história, gente? Lembra nossa convivência aqui dentro da igreja. Ou às vezes, um espeta o outro. Agora eu vou te dar um conselho. Eu já espetei gente, já levei espetada também. Vou te dar um conselho, se tratando aqui dessa situação com os nossos filhos. Se você tem algum problema lá com algum irmão da sua célula, discípulo, discipulador, lá de espetação, não fale na frente dos seus filhos, pelo amor de Deus. Peço aqui de joelhos, não comente na frente deles. Feche a porta do seu quarto, converse você e o seu marido. Não fale mal da igreja na frente do seu filho. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Todo dia o Espírito Santo trabalha para limpar a igreja, para remover a sujeira da igreja, para tirar a ruga da igreja. Está todo aqui, é o melhor lugar. É uma dinâmica maravilhosa do Espírito Santo. Os defeitos que a pessoa, né, os vícios, defeitos que alguém tinha de um ano, no outro ano não tem mais, porque o Espírito Santo libertou. Que lugar maravilhoso para criar os filhos. Eu digo, não existe lugar melhor para criar filho do que a igreja. Criei os meus filhos aqui nessa dinâmica. Eles amam a igreja. Mas, se você chegar em casa, ficar falando mal do pastor, mal do discipulador, mal do líder de célula, mal do supervisor, se o seu filho, estou falando para mamães aqui, se seu filho pega você chorando em casa, deprimida, mãe, por que você está chorando? Não aguento mais aquela igreja. Gente, não aguento aqueles irmãos, eles só me espetam. O que vai acontecer? O coraçãozinho dele vai relacionar o quê? Igreja, mãe chorando, mãe triste, mãe que sofre. Não quero mais para a igreja. Igreja é lugar ruim. Não faça isso. Jesus está trabalhando na igreja. Aí Jesus trabalha, limpa a igreja. Aí com a nossa boca a gente vai lá, suja de novo. Aí o Espírito Santo limpa de novo. Aí a gente suja de novo. Gente, vamos colaborar com o Espírito Santo. Não vamos falar mal de ninguém na frente dos nossos filhos. Se tem alguma coisa para falar, fale coisas boas. Fale coisas boas. Eu fico tão feliz quando eu vejo o meu filho elogiando um líder. Eu fico feliz quando ele elogia. Olha o Du, o Du e a Rubia são mesmo. E olha, eles são demais. Ai, como eu amo, o Mateus fala, como eu amo viajar com o Rogério e com a Branca, eles estão tão divertidos, né? A gente vê, eu gosto de ver o elogio, eles elogiando. Ai, né? O Mateus falando, eu gosto tanto de estar com esse menino, olha, é tão legal. Eu fico feliz, gente. A gente tem que ter sabedoria, aqui é o melhor lugar para criar filho. Quantos, infelizmente, quantas pessoas eu vi, por falta de sabedoria, saíram da igreja, se entristeceram, foram espetados, mas não souberam trabalhar essa dinâmica em casa.
encontraram outra igreja ou voltaram para a própria igreja, mas os filhos feridos. O filho não soube trabalhar com isso. Estava conversando com a Miriam, ela contando de uma pessoa que ela conheceu, filha de pastor, já adulta. O último lugar que ela quer pisar é na igreja. A gente tem que saber trabalhar isso. Você quer ganhar o seu filho para Jesus? Quer ganhar o seu marido para Jesus? Fale bem da igreja. Não fique falando mal lá. Às vezes você tem até razão de estar falando mal, mas não fale. Para preservar o testemunho da noiva de Cristo dentro da sua casa. Isso é sabedoria. Nós já tivemos muitas dificuldades nesses 20 e poucos anos de caminhada, mas nós tratamos as nossas dificuldades dentro do nosso quarto. Nossos filhos não ficaram sabendo. Por quê? Porque eu quero que o meu filho, quero que a minha filha, quero que o seu filho, sua filha, amem a casa de Deus. Que seja o lugar onde eles queiram estar. Nessa dinâmica de aprimoramento. Quero dizer para você que é pai, enquanto eles são pequenininhos, eles gostam de ficar junto com a gente, a nossa companhia é o suficiente. Mas à medida que eles crescem, e isso é muito saudável, eles precisam de relacionamento com iguais. Qual o melhor lugar para ter amigo? Qual o melhor lugar para ter amiga? Qual o melhor lugar para as coisas acontecerem no sentido de amizade? É lá no mundo? É lá na escola? Não, é aqui dentro da igreja. Está todo mundo nessa dinâmica de aperfeiçoamento. E eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, essa visão que eu tive se cumprindo na vida desses filhos, na vida de você que é jovem. Tenho ficado feliz com as notícias de jovens tão consagrados, de jovens que amam a Jesus, de jovens que anseiam cumprir um propósito. Continua nessa força, querido. Continua nessa força. Usa o seu potencial todo. Sabe aquele negócio que você tem lá que gira lá dentro de você? Usa para Jesus. Usa para o reino de Deus. Eu quero chamar o Gumer aqui, que nós queremos orar pelas famílias. Nós queremos aqui declarar uma bênção especial para as famílias dos líderes, para as famílias dos pastores, para todas as famílias. Que você veja primeiro a sua videira dando muitos frutos, e você também veja a sua oliveira crescendo, linda, cheia de frutos. Bem, quero te convidar a ficar em pé. Fala alguma coisa. Se você está com a sua família, você pode se juntar. Se você está só, se junte com a sua família. Junte com a família. Vamos fazer aqui uma dinâmica, né? Uma bagunça. Estou tão feliz que o Cleito vai virar sogro. Estou feliz que o Rogério vai ser vô, gente. Dá para imaginar o pastor Rogério vô? Dá para imaginar? Estou feliz. Ele não está aqui, Cleito. Já estava na hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Há um manto de unção que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. Nós vivemos um período da história da igreja que de um lado nós vemos igrejas lotadas e famílias destroçadas, mas essa não é a verdade do reino. A verdade do reino está florescendo através de igrejas que crescem, as famílias são restauradas,
as promessas de Deus se cumprem. Uma promessa tão singular e tão poderosa. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Cada pessoa, eu fico imaginando, cada pessoa que se converte, a Bíblia tem uma promessa sobre ela. A família dela vai ser salva. Se nós ensinarmos esses princípios, transferirmos essa unção, cada pessoa que você evangelizar, no mínimo 50 virão, porque já estão garantidos nessa promessa. Famílias restauradas, e os nossos filhos serão os reparadores das ruínas. Aleluia, isso é lindo, irmãos. Há uma unção de Deus sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos, se aposta desse manto de unção sobre a sua vida. Cada um aqui está num estágio diferente. Eu quero primeiro orar aqui, eu sinto do Espírito de fazer isso. Famílias que estão aqui, mas que está faltando um pedaço. Você sente de um lado a alegria da salvação, do outro lado, como a Márcia disse, talvez você tenha filhos que estão lá fora, filhos que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, filhos que ainda não têm a sua própria experiência com Jesus. Eu quero orar por você agora, eu quero profetizar no nome de Jesus. Esse é o ano da salvação, esse é o ano da restauração na sua vida, na sua casa, o ano da restauração dos seus filhos. Se aposta dessa verdade agora, no nome de Jesus eu declaro, no nome de Jesus, Senhor, nós requeremos, Pai, diante de Ti, Senhor, ó Deus, o cumprimento dessas promessas. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não leva em conta, Senhor, o tempo da ignorância. Senhor, quantas vezes, ó Deus, a nossa ignorância, a ignorância dos pais, empurra os filhos para fora da igreja. Senhor, mas hoje, Pai, é um dia de conserto, um dia de arrependimento. Senhor, um dia onde o Senhor muda todas as coisas, ó Pai, no mundo espiritual, Senhor, mas muda também, Senhor, na vida dos nossos filhos. No nome de Jesus eu quero profetizar salvação das casas, salvação dos filhos, Pai, jovens que não vão ser consumidos, ó Deus, pelo pecado, Senhor, pela dinâmica maligna, Senhor, mas jovens que se levantam, Senhor, como profetas nas nações, jovens que se levantam, Senhor, como apóstolos, como plantadores de igrejas. No nome de Jesus nós declaramos isso, nós repreendemos, ó Pai, toda ação maligna, Pai. No nome de Jesus nós lançamos fora agora, declaramos a Tua bênção, a salvação sobre essas famílias, Pai, para a Tua glória. Oh Senhor, oro, Deus, por todos os que estão aqui, Senhor, as famílias abençoadas que o Senhor tem, ó Deus, plantado, Senhor, nessa igreja. Nós profetizamos, Senhor, essa unção da oliveira, Pai, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essas oliveiras frutíferas, raízes se aprofundando, Senhor, ó Deus, a floração, Senhor, a frutificação, Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, Pai, Senhor, a Tua palavra diz que os filhos são Tua herança, Senhor, o Senhor colocou uma bênção na vida deles, nós abençoamos, Pai, e declaramos a frutificação, Senhor. Eu abençoo os relacionamentos, Pai. Oh Deus, levanta, Senhor, as famílias, Pai, os relacionamentos de casais, Senhor, levanta como luz no meio das trevas, Pai, no nome de Jesus nós declaramos isso, Senhor. Oh Deus, toda ação maligna de divórcio, Pai, de mágoa, de feridas nos relacionamentos, nós repreendemos o nome de Jesus. Eu declaro essa unção, Senhor, de famílias bem estabelecidas, Pai, no nome de Jesus nós declaramos, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, Pai, a igreja que floresce na terra, a igreja que, Senhor, contagia a sociedade, que transforma a sociedade, a igreja, Senhor, que gera líderes, ó Pai, em todos os campos da sociedade, líderes, ó Deus, que vão estar nas faculdades, líderes, ó Deus, que vão ser professores universitários, Senhor, líderes que vão ser, ó Deus, empresários, ó Senhor, executivos, Senhor, líderes, ó Deus, que vão ser os políticos, ó Pai, que vão trazer justiça à terra. No nome de Jesus nós declaramos, Senhor, todas as áreas da sociedade, Senhor, afetadas, ó Deus, pela bênção da nossa casa, pela bênção, Senhor, ó Deus, desses ramos, dos brotos, ó Pai, ó Senhor, da oliveira que floresce, Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, Pai, no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, ó Deus, assim, Pai, Senhor, como foi aquela oliveira, Senhor, que cedeu o ramo, Senhor, para aquela
pomba, Senhor, que avisou que um novo tempo estava chegando, Senhor, na terra, Pai. Senhor, na época de Noé, Senhor, nós declaramos assim os nossos filhos também, Senhor, inaugurando um novo tempo, Senhor, um tempo de restauração, Senhor, um tempo, Deus, onde o Senhor vai ser invocado, Pai. Oh, Senhor, um tempo de santidade, um tempo de pureza, Pai, no nome, um tempo de prosperidade. Eu declaro isso no nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Eu os abençoo todas as famílias no nome de Jesus, Pai, para a tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Por que você está junto com a sua família, louve ao Senhor agora, querido. Louve ao Senhor. Jesus. Aleluia. És meu tudo. Obrigado, Jesus. Jesus, és meu tudo. Jesus, és meu tudo. Jesus, és meu tudo. Meu tudo está somente em ti. Minhas forças estão todas em ti, minha esperança, Senhor, está em ti. Os meus sonhos, Senhor, as minhas vontades, meus planos, Senhor, entrego em tuas mãos. Jesus,